Tenho certeza de que você já viu muçulmanos batendo no peito e com orgulho e arrogância mostrando fotos de alguns convertidos brancos. E dizem, o Islã é a religião que mais cresce, mas sabemos que é a que mais se multiplica num país com milhões de pessoas. Se alguns milhares de pessoas se convertem ao Islã, não é grande coisa, especialmente quando sabemos que a maioria dessas pessoas que se convertem ao Islã, a maioria desses brancos que se convertem ao Islã, acabam deixando o Islã de qualquer jeito. Tenho certeza que você já viu esses vídeos dessas pessoas. Veja esse palhaço. O Islã vai entrar em todas as casas. Nenhuma casa ficará intocada. Essa é a promessa de Alá. Como se a promessa de algo inexistente importasse ou devêssemos nos preocupar. Veja isso. Você já viu esses vídeos. Olhe as caras convencidas dessas pessoas. São totalmente vazias. Eu tenho números. Nós somos os mensageiros do mensageiro. Nós somos os representantes dessa fé islâmica. Nós temos que ser a solução. Que bons exemplos. Olhe para isso. Olhe para ele. O comportamento deles deveria repugnar todo mundo. O comportamento deles deveria afastar todos do Islã. O futuro é nosso. Não, não é. Todo o pesadelo idílico de uma Europa muçulmana vai se tornar realidade. Sim, vamos. Eles podem... Dekin, eles podem ficar tão bravos quanto quiserem. Não estamos bravos. Só sabemos que isso não vai acontecer. Eu não me importo. Também não entendemos isso, porque não vai acontecer. O que vai acontecer é que você vai radicalizar muita gente e eles vão te pegar e depois vão te deportar. Você vai dizer, islamofobia, eles são racistas. Essas pessoas têm medo do Islã, mas é você que as provoca. Mal posso esperar por esse momento, pessoal. Mal posso esperar por esse momento. A América será um país muçulmano. A Rússia será um país muçulmano. O Islã vai entrar em todas as casas. Nós temos que fazer parte dessa mudança. Precisamos participar desse Dawah. Autoimportância. Essas pessoas vivem disso porque precisam de uma missão. Sabe, esse cara era bandido ou algo assim. Acho que ele simulou um ataque contra si mesmo. Enviei minhas condolências a você. Desejei tudo de bom para ele. Já debati com ele antes. E cara, esse sujeito se fez de completo idiota. Infelizmente, esse debate foi em urdu porque ele é de origem paquistanesa, como eu, mas obviamente eu é que sou o cara do bem. Nós temos que fazer parte desses guraba que permanecem firmes em nossa akida, em nossa prática, e eme nosso din, e nunca, jamais pedir desculpas. Nós não pedimos desculpas. Nunca, jamais faça concessões. É isso que eu amo neles. É por isso que tenho tanta confiança de que essas pessoas nunca vão vencer. Mesmo que sejamos menos, essas pessoas nunca vencerão porque não se controlam. Eles sempre vão defender o comportamento abominável, atroz e terrorista do profeta deles. Ele mesmo disse que o Islã é uma religião de terrorismo. Ele realmente disse isso também. Eu mostrei isso em um dos meus outros vídeos. Eles sempre vão defender o casamento infantil, a poligamia, a misoginia, a homofobia, o ódio aos infiéis. Eles sempre vão defender isso e é por isso que o mal não pode prosperar. Simplesmente não pode prosperar. Por isso, mesmo na maioria dos países muçulmanos, a Sharia não é adotada, embora a maioria dos próprios muçulmanos diga que quer a Sharia em seu país. Mas quando chega a hora da verdade, eles não elegem islamistas. Eles não elegem. Após a Revolução no Egito, elegeram a Irmandade Muçulmana e logo disseram: queremos a Sharia, mas não desse jeito. É simplesmente tão patético. Nós somos intransigentes. Enfim, eles não fazem concessões. Ok, queria compartilhar isto. O Islã converte pessoas de forma muito subversiva. Ela tem apenas uma intenção, que é destruir a cultura nativa ou o sistema existente e criar soldados para Alá, para que possam estabelecer a Sharia. A maioria dos brancos recebe uma imagem idealizada do Islã, e é por isso que a taxa de apostasia entre os convertidos brancos é muito alta. Eles não se expõem porque, por não serem pardos, podem facilmente voltar ao antigo modo de vida e retornar para suas famílias e tudo mais. Você vê muitos convertidos brancos no processo de se converter ou deixar o Islã. Vou mostrar um exemplo disso. Vou lhe apresentar o ex-muçulmano mais famoso do mundo. Ele não é ativista, professor, nem acadêmico. Ele não é um agitador, mas é o ex-muçulmano mais famoso do mundo. Ouça essa história. Senhoras e senhores, permitam-me apresentar a vocês Terence Howard, que é um ex-muçulmano. Aliás, todo não muçulmano é um ex-muçulmano porque, segundo os muçulmanos, toda pessoa nasce muçulmana, mas são seus pais ou a sociedade que a tornam cristã, budista, hindu ou ateia. Então, por essa lógica, todo não muçulmano é um ex-muçulmano. Não é incrível? Então, eu adoro uma boa lógica. Meu pai era muçulmano.
Ele era muçulmano? Meu pai era muçulmano, minha mãe era batista. E ele era um muçulmano praticante? Sim, ele praticava. Então ele se tornou muçulmano quando foi para a prisão. Então você chegou a se tornar muçulmano? Viu como isso é subversivo? Como isso é manipulador? Ou são pessoas com transtornos mentais, depressão, ansiedade, insatisfeitas com seu estilo de vida, ou que sofreram abusos. Assim, os muçulmanos as procuram, principalmente mulheres, que são alvos fáceis. Ou homens negros na prisão. Eles também são um alvo fácil, então eles os convertem. Existe uma razão pela qual certas culturas, certos tipos de pessoas, são mais abertas a se converter ao Islã. Existe um motivo para isso. E eu sinceramente, pessoal, não consigo entender. O que é que acontece com os ruivos? Praticamente todo muçulmano branco convertido que você vê, ele é ruivo. Eu não sei o que é isso. Por quê? Existe racismo contra ruivos em comunidades brancas? Eles odeiam a forma como foram criados, a própria cultura e a própria sociedade e se convertem ao Islã. Isso ocorre também com outros grupos vulneráveis que considero vulneráveis. O Islã sempre busca as pessoas mais vulneráveis, mas essa vulnerabilidade acaba eventualmente. Eu tenho uma playlist de ex-muçulmanos. Também entrevistei convertidos brancos que depois viraram ex-muçulmanos, mas não se expõem mais publicamente, pois voltam ao seu modo de vida. Eles não vivem com uma espada pairando sobre a cabeça o tempo todo como nós, ex-muçulmanos. Por isso somos mais apaixonados por expor o Islã. Dizemos, temos responsabilidade de alertar o mundo sobre os perigos do Islã. Desculpe, não vou mais interromper. Vamos recomeçar. Meu pai era muçulmano, Ele era muçulmano? minha mãe era batista. E ele era um muçulmano praticante? Sim, ele pratica. Ele se tornou muçulmano quando foi para a prisão. Você já se tornou muçulmano? Sim, meu nome era Suleiman. Sabe? Pratiquei muito, fiz tudo isso. Pratiquei salat. Não muito. Salat é, sabe, tipo, é o que os muçulmanos fazem. Eles rezam com a cabeça no chão e o bumbum pra cima. E o cara de trás tem o melhor lugar da casa. Uma visão completa da bunda na sua frente. Por que não abandonei o Islã devido à sua estupidez? Por que li tanta filosofia e busquei razões intelectuais profundas para deixar o Islã? Você simplesmente deixa o Islã ao perceber o que está fazendo. Por que bater a cabeça? Por que você bate a cabeça na parede ou no chão? 50 vezes por dia, sei que rezam 5 vezes ao dia, mas batem a cabeça, em média, 10 vezes por salat. Pratiquei muito, fiz tudo isso Por quanto tempo? até os meus 13 anos. Você era muçulmano até os 13 anos. Por que se afastou? Já falei sobre isso antes, mas teve um dia que cheguei em casa e todos os irmãos da mesquita estavam lá em casa. E tinha esse irmão Yaqub, sabe, muito gentil. Eu adorava o jeito dele, a essência dele, adorava a natureza dele. Mas aparentemente ele tinha castrado o Hino, um morador de rua, por urinar na mesquita. Uau. Ele castrou ele. Castrou e cortou o pau de alguém. É esse o nível de violência dessas pessoas. Tem um ditado em Urdu. Eu vou acabar estragando ele porque, sabe, quando você traduz um provérbio para o inglês, ele perde o sentido. Mas espero que você entenda. Então, em Urdu, na cultura paquistanesa, eles tratam as presas do elefante como dentes. Então, existe um ditado que diz que o elefante tem dentes diferentes para mostrar e outros diferentes para mastigar. Ou seja, você tem duas caras, tem que ter duas caras. É assim que essas pessoas são. Eles podem parecer, na verdade, eles podem parecer muito legais e educados com você. Eles mostram um rosto muito simpático, gentil, mas se você cutucar em certos pontos, a civilidade, a gentileza vão embora. Havia um vídeo de um homem muçulmano fingindo ser muito legal. Exatamente assim. Muito legal. Ei, irmão, vem aqui. Deixa eu falar com você. E esse irmão era um cara atrevido. Ele era um americano. E ele falou, sabe de uma coisa? Dei o nome de Muhammad ao meu cachorro. Então ele pulou nele e começou a bater sem parar. É basicamente isso que ele diz. Não achei esse vídeo, mas se você ver esses muçulmanos sorrindo e dizendo, vem cá, irmão, te amamos, não caia nessa. Só mencione Muhammad e veja como esse cara é pacífico. Ele compartilha essa história com você. E não, todo mundo está por perto. Tipo, uns 13 irmãos da mesquita estão lá porque Yaqub foi preso e eles estão falando sobre isso. E eles estavam sentados, a conversa era, bem, ele não deveria ter, você sabe, defecado, você sabe. Ele não deveria ter profanado. Bem, ele não deveria ter. Qual é o termo? Urinador.
Profanar, era isso. Olha só. Profanaram o templo sagrado urinando na mesquita. Era disso que eles estavam falando. Eles não estavam falando sobre o fato de que esse jovem ou senhor mais velho também era um filho de Deus que talvez estivesse perdido. E eu pensei, que bela moral. Bons valores, pessoal. Bons valores. Na verdade, isso me lembra uma história. Havia um árabe, um homem não muçulmano na época de Maomé. Ele urinou na parede de uma mesquita e Maomé realmente o perdoou. Sabe, você não me ouviria contar boas histórias de Maomé, porque não há tantas, mas se houver, eu te conto uma. Na verdade, há uma história de um cara não muçulmano que urinou na frente da mesquita e Maomé simplesmente o perdoou. Olha só, isso é patético. Ele tem bons valores, Harry Sultan. Severo. Você está ouvindo essa conversa. Estou sentado, não. Eu estou na escada e eles estão na sala de estar. Então você não participa da conversa dos 13 homens. Só estou ouvindo. Entendi. E poderia ter sido 12, mas parecia muito. Sabe, Todos os assentos estavam ocupados. E então, naquele momento, comecei a questionar o Islã nesse sentido, porque um Deus de amor, sabe, eu não conseguia ver isso acontecendo. tudo bem, pessoal? Tudo bem. Para quem não sabe, eu escrevi um livro chamado A Maldição de Deus. Por que deixei o Islã, no qual descrevo 3 razões para ter deixado o Islã. Primeiro, antes de tudo, não há evidência de nenhuma divindade sobrenatural. Claro, cristãos e pessoas de outras religiões discordariam disso, o que é perfeitamente compreensível. Eu não sou mais tão militante sobre o meu ateísmo como eu era quando escrevi aquele livro há quase 10 anos. Mas a segunda razão é a ciência no Islã. Faz sentido? Não. Maomé voou para o céu em um burro alado. Maomé dividiu a lua. Quero dizer, o conhecimento dele de ciência era exatamente o que você esperaria de um homem do século VII. Mas o pior de tudo, o maior de todos esses motivos, quando eu olho para trás, pode não ser nessa ordem. A moralidade do Islã já seria suficiente para qualquer pessoa sensata deixar a religião, semelhante ao que fizeram os terroristas. Agora, alguns muçulmanos vão argumentar que, Harris, você também sabe que até mesmo Maomé perdoou uma pessoa por profanar, por urinar na frente de uma mesquita. Mas não, Maomé incentivou o assassinato extrajudicial de blasfemadores. Deixe-me ler uma história para você. Ele pode até ter perdoado aquele cara que urinou na frente dele, na frente da mesquita, mas Maomé defendeu assassinatos extrajudiciais de blasfemadores. Então ouça essa história. Sunan al-Sayyid, este é um hadith sahih. Havia um homem cego na época de Maomé que tinha uma Walad com quem teve 2 filhos. Você podia ter filhos com escravas, mas agora não podia vendê-las sem seus filhos, ou seja, não podia separar. Que religião bondosa. Sabe, os muçulmanos vão te dizer que isso é um ensinamento virtuoso do Islã. Então, se você tiver filhos com uma escrava sexual, você não pode vendê-la. Então ele tinha essa escrava sexual com quem teve 2 filhos, 2 meninos. Ela costumava caluniar e difamar Maomé bastante. E ele a repreendia, mas ela não dava atenção. Ele proibia ela de fazer isso, mas ela o ignorava. O homem cego, esse cara era cego, aliás. Uma noite eu mencionei o profeta e ela o caluniou. Ela poderia ter dito, o cara se casou com uma menina de 9 anos, matou muitos judeus. Quem sabe? Não há liberdade de expressão no Islã. Não consegui suportar. Então eu fui e peguei uma adaga, que enfiei no estômago dela, me apoiei nela e a matei. Agora, você tem que lembrar, esse é o relato dele. Ele podia tê-la matado por qualquer motivo e sabia disso. Pensou em bajular Maomé. Pela manhã, ela foi encontrada morta. Isso foi mencionado a Maomé, e ele reuniu o povo e disse, eu conjuro por Alá, um homem que tem o dever de me obedecer, que se levante o homem que fez isso. O homem cego começou a tremer e disse, mensageiro de Alá, fui eu quem a matou. Ela era minha Walad, e ela era bondosa e gentil comigo. E eu tenho 2 filhos dela, que são como pérolas, mas ela costumava te caluniar e difamar muito Maomé. Veja, bajulação. Ela era boa comigo. Eu não tinha problemas com ela. Mas veja o quanto eu te amo, querido Maomé. Ela costumava te caluniar. Eu a proibi. Eu disse para ela parar e a repreendi, mas ela não me deu ouvidos. Finalmente mencionei seu nome e ela te caluniou de novo. Então eu fui e peguei uma adaga, que enfiei no estômago dela e pressionei até matá-la.
O mensageiro de Alá, o mais misericordioso, o mais justo, o maior homem que a humanidade já conheceu, disse: Eu testemunho que o sangue dela é lícito. Então, o que isso significa, pessoal? Então, quando um muçulmano de fachada disser que o Islã proíbe assassinatos extrajudiciais e respeita a lei do país, blá blá blá, até outros muçulmanos ao redor daquela pessoa achavam que ele seria punido por assassinar uma pessoa, a mãe dos filhos dele, de todas as pessoas. Mas não, Maomé disse. Ela me insultou? Meu ego está ferido? Mate-a. Tudo bem, essa é a natureza do Islã. É completamente arbitrário. Por isso, se Maomé foi gentil com alguém que urinou diante de uma mesquita, é isso que os muçulmanos fazem. Eles selecionam exemplos positivos e mostram como, veja como o Islã é gentil, entende? É totalmente arbitrário e aleatório. E isso era de acordo com os caprichos de Maomé. Deixe-me mostrar este vídeo porque muitos muçulmanos estão realmente deixando o Islã por causa disso. Porque a internet revela o lado negativo do Islã. Veja esta pesquisa de 2018 e 2019. Olhe para isso. Em 2013, quase 12% da população tunisiana não acreditava, bem, não era religiosa. Esse número aumentou para 30%. Na Líbia, subiu de 8% para 25% a Argélia. Todos os países que você olha estão aumentando, exceto o Líbano. Marrocos passou de 3% para 12%. O Egito passou de 3% para 10%. Sudão. Até mesmo o Sudão, territórios palestinos, você pode entender porque eles não estão se tornando ex-muçulmanos ou menos religiosos, porque obviamente eles estão em estado de conflito. E nessas condições, as pessoas tendem a se tornar mais religiosas. Elas se tornam mais introspectivas. A única pesquisa que temos, porque muita gente diz que a maioria dos ex-muçulmanos está se tornando cristã. Agora, eu não sei. Não há evidências. Não há evidências estatísticas disso, mas eu estaria mentindo se dissesse que não, todos eles estão se tornando ateus. Isso também não é verdade. Por quê? E eu não vejo isso como uma perda de forma alguma, mesmo sendo ateu. Eu não vejo isso como uma perda. Se ex-muçulmanos se tornarem cristãos, eu não me importo. Na verdade, eu preferiria que eles se tornassem cristãos do que continuassem muçulmanos. Aqui está uma pesquisa do Pew que foi feita em 2015, aqui está esse comentário. Menos de um quarto dos adultos em todos os países analisados que foram criados como muçulmanos não se identificam mais como muçulmanos. O mais famoso desses casos é o dos Estados Unidos, onde 23% dos muçulmanos que foram criados como muçulmanos na América não são mais muçulmanos. Então, quase um quarto dos muçulmanos americanos deixaram de ser muçulmanos. Isso ocorre de forma semelhante em outros países. A maioria dos que deixaram o Islã ou não se identifica mais com nenhuma religião, como ateus, agnósticos ou sem religião, ou agora se identifica como cristã. Muitos ex-muçulmanos estão se tornando cristãos. Graças aos serviços de David Wood e outros, o Apostate Prophet também se converteu ao cristianismo e se identifica como cristão. Essas coisas estão acontecendo. Tem mais um vídeo. Vou mostrar para vocês. Ouçam. Ouvi falar sobre conversões em massa do mundo islâmico para o cristianismo. Você já ouviu? Isso é exagero? Vou te dizer uma coisa, isso está sendo subestimado. Eu não acho que as pessoas percebem quantos muçulmanos estão se tornando cristãos. Eu conheço pessoalmente pelo menos 100 pessoas. Uau, só você conhece 100, estão em todo lugar. A coisa mais importante, Conheço cerca de 200 ex-muçulmanos que são ateus. são sonhos e visões. Tem ouvido isso? Todo mundo já teve um sonho. Eu tive um sonho com Jesus. Todo ex-muçulmano, eu diria que de 50 a 70% deles. Me explique. É sempre com Jesus ou um anjo. Em 9 de 10 casos, é Jesus falando. Às vezes, algo bem específico. Vá à loja, encontre esse homem, fale com ele. Ele vai te contar a verdade. Meu Deus. Ou algo como eu sou o filho de Alá, algo assim. Eu não sei, eu sonhei com Jesus. Jesus não quer entrar na minha mente, porém. De novo, isso não é uma crítica, e eu não estou criticando essas pessoas. Como disse, prefiro que essas pessoas se convertam ao cristianismo do que permaneçam muçulmanas. Para ser sincero, estou decepcionado com ex-muçulmanos ateus, pois são muito pró-Palestina e, em sua maioria, progressistas. Eles são muito dogmáticos e radicais em seu ateísmo, e eles simplesmente arrumam briga desnecessariamente com cristãos. Eu odeio isso. Eu não gosto disso. Então, não vou defender a minha tribo. Algo tão profundo. O meu foi só ele na cruz. Era isso que eu precisava. Quando essas pessoas têm esses sonhos, como Jesus é uma figura do Islã, elas percebem que ele não é um profeta. Mesmo que o sonho seja só ele sorrindo pra eles, há algo nesse encontro. Que Cristo é mais que um profeta. Há algo diferente nele. Ele não é só um profeta. É. E esses muçulmanos estão migrando para o cristianismo. Tá acontecendo. Lembra do vídeo inicial? Aquele muçulmano arrogante, Sheikh Uthman, acho que é esse o nome. O nome dele, na verdade, era Usman, mas ele arabizou e transformou em Uthman. Ele não é árabe, mas se veste como um árabe. Acho que ele diria, Haris, você não é. Você não é ocidental de origem, mas se veste como um homem ocidental.
Enfim, ponto irrelevante. Mas não, eles vão te dizer que estão vencendo, estão ganhando espaço. E em algum nível, pode até parecer isso porque, sabe, no mundo com bilhões de pessoas, alguns milhares de fotos de convertidos brancos, isso não é nada, não é nem uma gota no oceano. Não se preocupe, eles não vão vencer. A maioria está se convertendo. Muitos muçulmanos, uma parte considerável dos muçulmanos, estão deixando o Islã, seja para o cristianismo ou para o ateísmo. Então eles não estão vencendo